questão da Unicamp, do vestibular da Unicamp, que ele diz o seguinte, ó. Em um recipiente aberto à atmosfera, com capacidade volumétrica igual a 2,24 litros, nas condições normais de temperatura e pressão, colocou-se uma massa de 0,36 gramas de grafite. Fechou-se o recipiente e, com o auxílio de uma lente, focalizando a luz solar sobre a grafite, iniciou-se sua reação com o oxigênio presente, produzindo apenas gás carbônico. Assuma que todo o oxigênio presente tenha sido consumido na reação, e daí ele fala, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, a equação química da reação é carbono sólido mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. Segundo, são formados 0,02 mol de gás carbônico. Terceira, a pressão dentro do recipiente, quando o sistema for resfriado até a temperatura inicial, será de 0,5 atm. Daí, dados massas molares em gramas por mol, carbono 12, oxigênio 16, e a composição do ar atmosférico molar, né, 80% em mol de nitrogênio e 20% de oxigênio. E ele pergunta quais que estão corretas, né? Item A, nenhuma, item B, 1 e 2 apenas, item C, 1 e 3 apenas, item D, 2 e 3 apenas, ou item E, 1, 2 e 3. Olha, pessoal, questão aí primeiro, fala da combustão do grafite, né? Então, a equação que está ocorrendo aí é essa que ele está falando aí no item A mesmo, né? Você tem carbono, grafite, sólido, reagindo com o oxigênio gasoso, presente no ar atmosférico, e a combustão completa produz o CO2 gasoso, ok? Então, o item 1, ele está correto, tá? Essa reação aí que está acontecendo mesmo, tá bom? Beleza. Item 2. Daí no item 2 ele fala que são formados 0,02 mol de gás carbônico. Daí a gente tem que conferir, né? Primeiro, qual que é o número de mols de carbono grafite que a gente tem? Ora, ele fala que são 0,36 gramas de carbono grafite, né? Então, o número de mols de carbono grafite, como que a gente calcula? É a massa dividido pela massa molar, né? Do carbono. Massa de carbono grafite é 0,36 gramas. Massa molar do carbono é 12, né? Dividido por 12 gramas por mol. Então, daí a gente calcula que o número de mols de carbono vai ser o quê? Vai dar 0,03, né? 0,03 mol de carbono, ok? Então, daí tem que ver qual que é o número de mols de oxigênio. Como que a gente calcula? Primeiro vamos calcular qual que é o número de mols de ar que a gente tem, tá? Ele fala que o volume aí do recipiente é de 2,24 litros na CNTP, né? Então vamos calcular aqui, calculando o número de mols de ar que a gente tem aí, ok? Então a gente sabe que 1 mol de ar, isso equivale na CNTP a 22,4 litros, né? A 22,4 litros na CNTP, ok? Então qual que é o número de mols de ar que a gente tem em o recipiente tem um volume de 2,24 litros, né? Então, 2,24 litros. Pronto, regrinha de 3 montada, a gente calcula o número de mols de ar, né? Que vai dar 2,24 vezes 1 dividido por 22,4, né? Então, é 2,24 vezes 1 dividido por 22,4, ok? Isso aqui vai dar o valor de 0,1, né? Dividindo isso por isso, vai ficar 0,1, ok? Então, o número de mols de ar que a gente tem aí é de 0,1 mol, ok? Beleza, temos o número de mols de ar, só que a gente precisa do número de mols de oxigênio, né? O que é o número de mols de oxigênio? Ele fala que a composição molar do ar atmosférico é 80% nitrogênio e 20% oxigênio. Então a gente tira o quê? Que o número de mols de oxigênio que a gente tem é 80% do número de mols de ar, né? 20% do número de mols de ar, né?
Isso vai dar o quê? Isso aqui é 0,1, né? Então vai dar 0,02, né? 0,02 mol de oxigênio, ok? E de nitrogênio é 80%, né? Então o número de mols de nitrogênio que a gente tem é 80% do número de mols de ar. Isso vai dar 0,08, né? 0,08 mols de N2, ok? Beleza, então daí a gente tem o número de mols de oxigênio, tem o número de mols de carbono, que é 0,03. Então, para descobrir o número de mols de CO2, a gente monta uma tabelinha estequiométrica, né? Então, montando a tabelinha estequiométrica, vamos lá. A gente tem carbono sólido mais oxigênio gasoso produzindo CO2, né? CO2 gasoso. Então, nossa reação a gente tem início, variação e fim, né? Tabelinha estequiométrica, tá? No início a gente tem o quê? Qual que é o número de mols de carbono? 0,03, né? 0,03 mol de grafite, 0,02 mol de oxigênio, de O2, e aqui não tem nada, né, de CO2. Variação. Quem que é o limitante aqui? Como a proporção é de 1 para 1 em mol, todo o oxigênio vai ser consumido. Inclusive ele fala isso no exercício, né? O oxigênio é consumido. Então, consumido aqui, menos 0,02 mol. E aqui também é consumido 0,02 mol, proporção é de 1 para 1. E aqui é produzido, mesma proporção, né? De 1 para 1, 0,02 mol de CO2, ok? Daí no fim vai ficar o quê? Aqui fica 0,01, aqui 0, e é produzido aqui 0,02 mol de CO2. O que ele fala no item 2? São formados 0,02 mol de gás carbônico. Tá correto, né? A gente calculou aí que o número de mols de gás carbônico formados é de 0,02 mol. Então, o segundo item, ele tá verdadeiro, ok? Beleza. E o terceiro item? Daí a gente fica entre o item B e o item E, né? Tem que ver se o terceiro item é verdadeiro ou falso. No terceiro item ele fala assim: a pressão dentro do recipiente, quando o sistema for resfriado até a temperatura inicial, será de 0,5 atm. Olha, pessoal, vamos comparar qual que é a quantidade de gás que a gente tem no início e no final. O número de mols de gás que a gente tem no início, antes da reação, é de 0,1 mol, né? Então, número de mols de ar que a gente tem antes é de 0,1 mol, ok? E qual que é o número de mols de ar que a gente tem depois? Ora, foram consumidos os 0,02 mol de oxigênio, aqui, porém foi produzido 0,02 mol de CO2, né? Então, qual que é o número de mols de ar que a gente tem depois aqui da reação? A gente soma número de mols de nitrogênio, que não reagiu aí no processo, e o número de mols de CO2 que foi produzido, né? Isso dá o quê? Número de mols de nitrogênio, 0,08. Número de mols de CO2, 0,02, né? Que dá mesmo 0,1 mol, ok? Então, o que a gente conclui? Que o número de mols de ar que a gente tem aí é o mesmo. Ora, se o número de mols de ar é o mesmo, o volume é o mesmo e a temperatura não muda, que ele está considerando tudo aí na CNTP, a pressão não muda, ok? Então, qual que é a pressão que a gente tem no final? Como a gente está considerando na CNTP, é igual a 1 atm, ok? Isso aqui, pois, número de mols de gás, volume e temperatura não se alteram. Ok? Então, terceiro item está falso, né? Ele está falando que é 0,5, está falso. Então, qual que é o gabarito aí para o exercício?
é o 1 e 2 apenas, que dá o item B, né? 1 e 2 apenas, item B, tá bom?